Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de eletrônica. Nessa semana, conforme foi combinado, nós estamos fazendo revisões da matemática, né? Nós também estaremos dentro da matéria de eletrônica nessa aula e na próxima aula revendo alguns conteúdos de matemática. Então eu queria primeiramente dar as boas-vindas a todos nessa nossa longa jornada, né, na matéria de eletrônica. São 120 horas, nós vamos estudar os componentes eletrônicos, mas a partir da próxima semana, né? Essa semana nós então daremos continuação ao conteúdo que os outros professores já têm ministrado, já têm iniciado a respeito de revisão de matemática. A parte que me cabe, né, que ficou combinado para que eu reforçasse, né, para que eu revisasse juntamente com vocês na questão da matemática, é a parte das equações de primeiro grau, né? Aliás, de maneira geral, pessoal, a matemática ela é muito utilizada tanto na matéria de eletrônica, na matéria de eletricidade, mas em outras matérias da mecatrônica, da eletrotécnica. Por quê? Porque são matérias que são relacionadas à área de exatas, né? E a área de exatas sempre ela está muito ligada a matemática em si, a parte dos números, né? Porque as soluções, né, dentro dessas áreas são soluções que elas têm um valor, elas têm uma quantidade, elas têm ali uma grandeza, né? Então, por isso que nós temos que reforçar essa parte de matemática para que você possa, então, começar o seu curso com mais tranquilidade, aí já a partir da próxima semana, vendo, então, as matérias, aí, cada matéria dentro aí do seu programa, tá? Pessoal, então vamos ao tema da nossa aula de hoje. Vamos começar falando das equações de primeiro grau. Então você viu aí na nossa vinheta, falaremos de equação de primeiro grau, e aí a gente vai fazer uma revisão aí daquilo que realmente você precisa entender a respeito desse tema. Então tá aí como você viu na nossa vinheta, olha, o tema da nossa aula, revisão de matemática, equação de primeiro grau. Mas você sabe o que é uma equação de primeiro grau, né? Você lembra de ter estudado as equações de primeiro grau? Bom, primeiro vamos definir então o que vem a ser a equação de primeiro grau. Bom, a equação de primeiro grau, pessoal, são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade, tá? Isso é importante para a gente, essa questão da igualdade. Igualdade entre quem? Entre termos conhecidos, ou seja, termos que você conhece, e desconhecidos, né? Que é o famoso x, representadas sobre a forma. Então a forma é ax mais b igual a zero. Então esse a e esse b seriam os termos que nós conhecemos, tá? E esse x seriam termos aí que nós não conhecemos. Então essa é a definição da equação de primeiro grau. Mas vamos ver então se você lembra o que é uma equação de primeiro grau. Vamos ver aí alguns exemplos das equações de primeiro grau. Então nós temos lá, vamos verificar aí, eu quero que você pense um pouquinho se essas expressões que eu vou colocar aqui, se são equações de primeiro grau. Olha, dá uma olhada nessa expressão aqui, ó. Isso é uma equação de primeiro grau? E essa daqui, ó, 7x mais 10 igual a 15. É uma equação de primeiro grau? E se eu te falar que 2b mais 4 é igual a 6 mais b, isso seria uma equação de primeiro grau? Porque primeiro a gente precisa identificar, né, quem são as equações de primeiro grau, para depois a gente tentar
então resolver essas equações. Vamos ver mais algumas. Olha, pense a respeito dessa. Olha, 7 mais 14 mais x menos 1. Isso é uma equação de primeiro grau, tá? E por último, x elevado à terceira mais 2x igual a 10. E aí, são equações de primeiro grau? Qual dessas equações são equações de primeiro grau? Bom, vamos analisar então juntos. Olha, essa primeira expressão, né, vamos chamar assim, né, 2x mais 5 e mais x igual a 6, ela não é uma equação de primeiro grau. Por que ela não é uma equação de primeiro grau? Porque eu não tenho uma igualdade. Então eu tenho até termos conhecidos, ó, o 2, o 5, o 6 são termos conhecidos. Eu tenho termos desconhecidos, por exemplo, eu não sei quem é o x, mas eu não tenho uma igualdade, tá? E essa questão da igualdade, ela é importante na equação de primeiro grau, tá? Então, porque se a gente voltar lá na definição da equação de primeiro grau, né, são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos representados sobre a forma ax mais b igual a zero. Então eu tenho que ter essa igualdade. Então no caso aqui da nossa primeira expressão, né, eu não tenho uma igualdade, só tenho 2x mais 5 mais x mais 6. Eu tenho uma soma de termos conhecidos e termos desconhecidos. Então isso não é uma equação de primeiro grau. E essa daqui, ó, 7x mais 10 igual a 15. Isso é uma equação de primeiro grau? Vamos dar uma analisada. Eu tenho termos conhecidos? Tenho. Eu tenho 15, eu tenho 10, eu tenho 7. Eu tenho termos desconhecidos? Tenho. Eu tenho x. E eu tenho uma relação de igualdade? Sim, eu sei que 7x mais 10 é igual a 15. Então, nesse caso, eu vou classificar aqui essa expressão como uma equação de primeiro grau. Então, essa, sim, é uma equação de primeiro grau. Então, a gente verifica também que eu tenho que ter os termos conhecidos, os desconhecidos, e eu tenho que ter uma igualdade. Mas uma coisa importante também que a gente tem que levar em consideração é essa, olha. Aqui no caso desse x, eu não tenho nenhum número sobre ele, ou seja, ele não está sendo elevado a nenhuma potência, tá? Então, se ele não está sendo elevado a nenhuma potência, significa que a potência dele é 1. Então, por isso que ele é de primeiro grau, tá bom? Porque eu também tenho outras equações, né, onde nós podemos também classificar como equações, porque ela vai ter a questão da igualdade, ela vai ter termos conhecidos, ela vai ter termos desconhecidos, mas a nossa incógnita, né, o nosso x, né, o nosso elemento desconhecido, ele está elevado a 2, a 3, a 4, a números que são diferentes de 1. Tá? No caso de primeiro grau, ele não necessariamente precisa estar com o 1 aqui em cima do x, porque isso já subentende-se que eu tenho esse x elevado a 1. Então, quando não tem nada em cima do x, é porque ele é elevado a 1, por isso que ele é uma equação de primeiro grau. E esse aqui, esse terceiro, 2b mais 4 igual a 6 mais b. Essa é uma equação de primeiro grau? Sim, essa é uma equação de primeiro grau. Tá? Por que ela é uma equação de primeiro grau? Mas não tem o x, né? Mas não tem problema, porque nós falamos na definição, né? Se a gente voltar ali na definição da equação de primeiro grau, nós vamos ver que nós temos o quê? Ó, sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade. Então, tenho que falar que um é igual ao outro, alguma coisa é igual a outra coisa, entre termos conhecidos, tudo bem, são os números, e desconhecidos, né? Esses termos desconhecidos, normalmente nós utilizamos o x, tá? Mas não necessariamente ele precisa ser representado pelo x.
eu posso, por exemplo, como nesse caso aqui, representar pela letra B, né? Ou por qualquer outra letra do nosso alfabeto ou de outros alfabetos, como às vezes é utilizado o alfa, o beta do alfabeto grego, por exemplo. Tá? Então, não necessariamente, né, para ser uma equação de primeiro grau, a parte que eu não conheço, a parte desconhecida, precisa ser representada pela letra X. Ela pode ser representada por outras letras. Então, nesse caso aqui, representado pela letra B, eu tenho uma equação de primeiro grau. Tá? E aqui, 7 mais 14 mais x igual a 1. Essa não é uma equação de primeiro grau. Por que ela não é uma equação de primeiro grau? Porque faltou justamente a igualdade. Tá? Então, não é uma equação de primeiro grau. E essa nossa última, x elevado à terceira, mais 2x elevado a 2 igual a 10. Essa equação, ela é uma equação, porque eu tenho ali uma relação de termos conhecidos com termos desconhecidos, porém ela não é uma equação de primeiro grau, né? Porque aqui esse x ele tem um grau 3, esse x tem um grau 2, e na equação de primeiro grau eu tenho que ter no máximo o grau 1, né? Que seria representado somente pelo x, tá? Ou x elevado a 1, como não é muito utilizado. Então, nesse caso, nós não temos uma equação de primeiro grau, certo? Então tá aí, pessoal, esses exemplos para a gente primeiro entender, né, o que é uma equação de primeiro grau e também aquilo que não é uma equação de primeiro grau. Então, dessa forma aí a gente consegue ter uma visão melhor daquilo que é a equação de primeiro grau. E agora a gente vai ver então a importância da equação de primeiro grau e aonde que a gente vai aplicar isso, né? E como que a gente vai resolver uma equação de primeiro grau. Então, já mostrando para vocês aqui um exemplo, tá? Nós temos lá x mais 3 igual a 14. Todos concordam que isso é uma equação de primeiro grau, porque eu tenho o x, eu tenho lá, que é um termo desconhecido, eu tenho 14, né? Eu tenho 3, que são termos conhecidos, eu tenho uma comparação, né? Eu tenho aqui uma igualdade, e esse x está elevado a 1. Então, eu sei que isso é uma equação de primeiro grau. Então, nesse caso, qual é a importância da equação do primeiro grau, né? Aqui, eu sei que eu tenho alguma coisa que eu desconheço, eu vou somar 3 e isso tem que dar 14. Tá? Nesse caso, como é uma equação simples, a gente poderia pensar assim, qual o número que eu vou somar 3 e vai ser igual a 14? Tá? Dá até para a gente fazer de cabeça. Então, eu tenho um número que eu desconheço, né, que eu estou chamando aqui de x, onde eu vou somar 3, né, e isso vai ser igual a 14. Pessoal, nesse caso, tá, para a gente resolver uma equação de primeiro grau, a gente precisa pensar no seguinte, tá? A gente precisa raciocinar que nós temos lá o sinal de igualdade, que é o sinal de igual. E para que eu possa resolver essa equação, eu tenho que deixar de um lado do sinal de igual aqueles termos desconhecidos e do outro lado os termos que são conhecidos. Então, tanto faz, né, se eu deixar os conhecidos à esquerda e os desconhecidos à direita, tanto faz, tá? Mas eu preciso separar, né, como se você tivesse ali uma cidade, né, que durante o dia, né, os moradores da parte desconhecida e da parte conhecida, eles se misturam entre si, né? Mas à noite eles têm que cada um ir para a sua parte, né? A parte desconhecida e a parte conhecida. Então, eu tenho de um lado o x, né, que é desconhecido, mais o 3, tá, que é uma parte conhecida. E do outro lado, o 14, que é uma parte conhecida. Então, o que eu vou fazer para que eu fique de um lado só a parte desconhecida e de outro lado somente a parte conhecida? Ou seja, de um lado o x e de outro lado aquilo que não tem x.
Eu vou pegar esse mais 3 aqui e vou passar para o outro lado, né? Se eu passar esse mais 3 para o outro lado, eu vou conseguir, dessa forma, fazer com que eu fique somente com o x de um lado e o que não tem x do outro lado, tá? Só que para que eu possa fazer isso, eu tenho que verificar qual que é a operação oposta que ele está fazendo aqui desse lado. Então, se ele está como mais 3, né, ele é um número positivo, então eu estou somando a esse x mais 3, eu tenho que ver qual que é a regra matemática oposta à soma, tá? No caso, a regra matemática oposta à soma é a subtração, tá? Então a gente vai ver agora quais são os opostos, as operações opostas que nós temos na matemática, tá? Então no caso aqui, olha, eu vou pegar esse mais 3 e quero passar para o outro lado. As operações inversas, então nós temos o seguinte, olha, a operação inversa da adição, né, da soma, é a subtração, tá? Então se eu quero passar ele para o outro lado e eu tenho uma adição dele com o x, eu vou fazer o oposto, vou aplicar o oposto dele e ele vai passar para o outro lado fazendo a subtração, né, que é o oposto. Então, o oposto da adição é a subtração. O oposto da subtração é a adição, tá? Mas não são somente essas duas operações que existem na matemática. Nós vamos ter também a multiplicação, onde a operação inversa da multiplicação é a divisão, né? E logo a operação inversa da divisão vai ser a multiplicação. Então, voltando aqui no nosso raciocínio, né, onde nós temos lá x mais 3 igual a 14, e eu tenho a necessidade, nesse caso, de passar o 3 para o outro lado, né? Como esse 3 ele está somando o x, ele vai passar para o outro lado, para que eu fique com um lado somente somente aquilo que são elementos desconhecidos e do outro lado somente os elementos conhecidos. Para que eu passe esse mais 3 para o outro lado, eu vou então trocar o sinal dele, né? Se ele está aqui somando, né? Se ele está fazendo a adição, eu vou passar para o outro lado, fazendo então a subtração, tá? Então vamos ver como vai ficar isso. Então eu tenho aqui x mais 3 igual a 14, eu vou passar esse mais 3 para o outro lado, só que ele vai ficar menos 3, tá? E aqui eu fiquei, né? Desse lado somente aquilo que tem x, do outro lado o que não tem x, ou seja, termos desconhecidos desse lado e termos conhecidos desse lado. O que eu posso fazer com o 14 e o menos 3? Né? Ele virou, então, só lembrando, né? Ele passou de mais 3 para menos 3 porque é uma espécie de pedágio, né? Entre aspas, para você passar de um lado para o outro. Então ele passou para o outro lado, esse mais 3 passou para o outro lado trocando o sinal, né? Porque a operação inversa da soma é a subtração. Então ele passou como menos. Então aqui eu já consigo unificar esses dois, né? Porque eu consigo fazer 14 menos 3 e eu sei que isso dá 11. Então eu sei que o meu número, o número que eu estava procurando, o número desconhecido é igual a 11, porque eu cheguei à conclusão que o x é igual a 11. Então, de fato, né, se a gente voltar aqui e substituir esse x pelo 11, tá? Nós vamos fazer isso, olha, pegar aqui e fazer uma prova real, né? Então eu sei que o meu x é igual a 11 e eu tinha então x mais 3 igual a 14. Se eu pegar esse 11 e colocar no lugar desse x, né, eu vou ter, aí eu vou conseguir fazer essa soma, né? 11 mais 3, que vai dar 14. Então eu chego à conclusão que 14 é igual a 14. Então realmente está correto falar que o x é igual a 11, porque eu substituí ali na equação inicial, né, e eu cheguei à conclusão que 14 é igual a 14. Se esses números fossem diferentes, né, se tivesse dado aqui 13, 12, e eu estivesse falando então que 12 é igual a 14, é porque eu encontrei um x errado, tá?
Então, dessa forma, a gente consegue aí, de forma geral, né, conseguir encontrar aquele elemento que nós não temos. Isso vai ser comum, né, você precisar encontrar um elemento que você não tem no estudo da eletrônica, né, no estudo da eletricidade, no estudo da análise de circuitos, que são as matérias desse primeiro módulo, e também no estudo de outras matérias que você vai ter aí ao longo do seu ano letivo, tá? Pessoal, vamos ver mais um exemplo, tá? Então tá aí a nossa prova real, então eu cheguei à conclusão que o meu x é igual a 11, que isso está correto. Vamos ver um outro caso. Vamos pegar agora essa equação. É uma equação de primeiro grau, x menos 6 igual a 100, tá? E eu quero saber qual o número que eu vou subtrair 6 e vai ser igual a 100. Então vamos ver como que isso vai ficar. Então eu vou pegar aqui esse menos 6, né? Então inicialmente x menos 6 igual a 100. Eu vou analisar como que eu faço para deixar de um lado só quem tem x e do outro lado quem não tem x. A ideia é pegar esse intruso aqui dessa parte, que é o menos 6. Então ele está aqui. Se eu passar ele para o outro lado, eu fico somente com o x de um lado e fico somente com o número do outro, que é o que eu quero fazer, que é o objetivo para que eu possa isolar o meu x. Então eu vou pegar agora esse menos 6 e vou passar ele para o outro lado. Passando ele para o outro lado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse menos 6 passando para o outro lado, ele vai executar a operação inversa da subtração. Qual a operação inversa da subtração? A soma. Então ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa do que ele estava fazendo. Então se ele estava subtraindo, ele passa somando. Tá? E aí eu consigo fazer x igual a 100 mais 6. Né? E 100 mais 6, eu chego à conclusão que isso é igual a 106. Então o meu x, nesse caso, ele vale 106. Tá? Então peguei aqui o menos 6, passei para o outro lado, troquei o sinal, fiquei com x e sem x. E aqui eu fiz a soma, 100 mais 6 igual a 106. Cheguei à conclusão, então, que o meu x é igual a 106. Pessoal, dá para fazer a prova real? Sempre dá para a gente fazer a prova real. Então vamos fazer a prova real desse caso. Na prova real, eu sei que o x é igual a 106, que é o valor que eu achei. Volto lá na equação inicial, né? X menos 6 igual a 100, e vou colocar no lugar do x o valor dele, que é 106. Então, trocando o x por 106, ficou 106 menos 6 igual a 100. 106 menos 6, isso vai ser igual a 100. Então, eu cheguei à conclusão aqui que 100 é igual a 100. Então, significa que, como isso aqui é uma igualdade e isso aqui é verdade, então eu chego à conclusão que realmente está correto. O meu x ele é igual a 106. Tá? Então, essa é somente uma prova real para a gente saber aí se está correto. Tá? Fazer mais um caso, só que agora a gente vai mudar a operação. Vamos dar uma olhada então aqui como isso vai ficar. Eu tenho aqui, olha, 4x igual a 28. Tá? Então, é uma equação de primeiro grau? Sim. Tá? Ah, mas eu não tenho soma nem subtração. Não tem problema. Eu tenho aqui 4x. O que significa esse 4x? Esse 4x, ele significa que eu tenho uma multiplicação. Tá? Eu estou fazendo aqui, na verdade, uma multiplicação. Tá? Então, se esse 4 está aqui no lado do x e eu quero passar ele para o outro lado, e eu tenho aqui uma multiplicação, quando eu passo ele para o outro lado, eu vou passar fazendo a operação oposta à multiplicação. E nós vimos que a operação oposta à multiplicação é a divisão. Então, para passar para o outro lado, eu pago um pedágio, entre aspas, né, que é o quê? Passar ele realizando a operação inversa que ele estava realizando aqui. Então, se ele estava multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu vou fazer 28 dividido por 4. Eu posso até colocar isso na forma de fração, né? 28 no numerador e no denominador o 4.
Mas colocando dessa forma, eu vou fazer o quê? Consigo fazer essa operação, né? Pegar o 28 e dividir ele por 4. Pegando o 28 e dividindo por 4, isso é igual a 7. Então, o meu x ele é igual a 7, tá? Então, tá aí encontrada a resposta. Então, aqui, pessoal, só lembrando duas coisas. Quando eu não tenho nada, né? É porque é uma multiplicação, tá? Quando o número está encostado, né? Ele é uma multiplicação. Então, passando a multiplicação, né? Para passar ele para o outro lado, a operação inversa à multiplicação é a divisão, né? Então, estava multiplicando aqui, passei para o outro lado dividindo. Então, 28 dividido por 4 é igual a 7, que é o valor do nosso x. Fazendo a prova real, né, com o x valendo 7 e a minha equação inicial 4x igual a 28, eu vou substituir o meu x pelo 7, então eu vou ficar com 4 vezes 7 igual a 28, e eu sei que 4 vezes 7 é justamente 28. E aí eu chego à conclusão que 28 é igual a 28. Isso faz com que eu possa dizer que realmente, né, o x igual a 7 atende a essa igualdade. Então está correto, né, fazendo a prova real aí que o meu, considerando aí o meu x igual a 7. Tá? Então tá aí mais um caso que nós vimos em que nós conseguimos isolar o x, né? Tudo passa por você isolar o x para que você possa então encontrá-lo. Tá? E depois a gente conseguiu fazer a prova real para poder afirmar realmente que o que nós fizemos está correto. Tá? Vamos fazer mais um caso. Nesse caso aqui, nós temos o 3x menos 10 igual a x mais 2. Ah, professor, já está ficando mais complicado. Mas você vai ver que não é difícil, tá? O que eu preciso fazer? Inicialmente, eu preciso deixar de um lado todo mundo que tem x e do outro lado quem não tem x. Bom, analisando aqui, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse menos 10, passar ele para lá, né? E pegar esse x e passar ele para cá, tá? Então, vamos começar fazendo o quê? Vou pegar esse menos 10 e vou passar para lá. Passando ele para lá, como ele está subtraindo, passando ele para lá, eu vou passar ele somando, tá? Então, ele passou para lá como mais 10. Beleza. Agora, não acabou, porque eu ainda tenho do lado de lá o x, que eu quero voltar, eu quero passar ele para esse lado para ficar junto com o 3x. Lembra que o objetivo é deixar x com x e quem não tem x com quem não tem x. Então, agora, a ideia é pegar esse x e passar para o outro lado. Antes, vamos fazer essa operação aqui, né? Eu sei que 2 mais 10 é igual a 12. Então, já juntei, né? Já unifiquei os dois em um só. Né? 2 mais 10 igual a 12 é a operação que eu fiz aqui. Agora, eu vou pegar, então, esse x, né, que está num lugar que eu não quero que ele esteja, vou passar ele, então, aqui para ficar junto com o 3x. Só que aqui ele é positivo, né? Ele não está multiplicando ninguém, ele não está dividindo, ele não é negativo. Ele apesar de não termos aqui um sinal de mais, ele é positivo. Tá? Eu não preciso dizer que está mais 35 graus, por exemplo. Né? Se eu falo que está 35 graus, eu entendo que isso é positivo. Tá? Se eu quero dizer que eu tenho menos 35 graus, né? Então nesse caso eu tenho que falar menos, se é 35 graus abaixo de zero, eu tenho que dizer o menos 35 graus. Então nesse caso, né, o que nós temos na verdade é um x que está somando com esse 12. Né? Ele também é positivo. Então para eu passar ele para o outro lado, né, eu vou passar ele como negativo. Então passei ele subtraindo para cá, e aí eu tenho de um lado somente x, do outro lado quem não tem x, tá? Que é o 12. E aí eu consigo unificar, né? Se eu tenho 3x menos x, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 2x, tá? 3x menos 3x, né? Porque na verdade seria 1x, então isso vai ser igual a 2x. Então eu sei que 2x é igual a 12, ainda não acabou, porque eu ainda tenho um elemento aqui que é conhecido, eu tenho que passar ele para o outro lado, ou seja, eu tenho que ficar
de um lado somente com o x. Para passar esse 2 para o outro lado, eu sei que esse 2 aqui do 2x, ele está, na verdade, fazendo o quê? Uma multiplicação nesse x. Então, eu tenho aqui 2 vezes x. E eu quero passar esse 2 para o outro lado. Como que eu faço para passar esse 2 para o outro lado? Se ele está multiplicando desse lado, eu vou passar ele para o outro lado, só que eu vou dividir. Então, passando ele para o outro lado, eu passo ele dividindo. Então, ao invés de multiplicar por 2, eu vou do outro lado dividir por 2. Então, vai ficar 12 dividido por 2. E quanto que é 12 dividido por 2? 6. Então, fazendo 12 dividido por 2, deu 6. E eu cheguei à conclusão que o meu x é igual a 6. Então, está aí isolado o meu x para eu atribuir a ele o valor de um número, tá? Então, percebam que essa, mesmo um pouco mais complexa, eu só tive mais alguns passos. Não ficou mais difícil. Eu precisei resolver o exercício em 3 passos. Primeiro, passando o termo desconhecido para o lado dele, o termo conhecido também para o lado dele, e depois isolando esse 2, fazendo a divisão como a gente tem aqui, né? Pegando 12 e dividindo por 2. Tem como fazer a prova real? Tem. Eu pego o meu valor de x, né? Pego a minha equação inicial, né? Que é 3x menos 10 igual a x mais 2, e vou substituir esse x, né, por 6. Mas não somente esse x aqui, esse outro x também. Então aqui, esse 6 ele vem para multiplicar com esse 3 e também ele vem para o lugar desse outro x. Então aqui ó, ficou 3 vezes 6 e aqui no lugar desse x eu coloquei 6. Então eu tenho 3 vezes 6 menos 10 igual a 6 mais 2. Quanto que é 3 vezes 6? 3 vezes 6 é 18. Menos 10, né? 18 menos 10 é igual a 6 mais 2. Vou fazer 18 menos 10 é igual a 8 e 6 mais 2 igual a 8. Cheguei à conclusão, então, que 8 é igual a 8. Então, eu chego à conclusão que está correto. Tá? Realmente, o valor do x que atende essa igualdade é o valor de 6. Tá? Então, tá aí feita a prova real. Mais um caso para a gente verificar aí que realmente a gente vai substituindo o valor do x, a gente consegue realmente chegar a uma igualdade. Então, a gente isola o x, chega a um valor de x e depois, para você saber se está correto ou não, você substitui o valor do x. Dessa forma, não tem como errar. Tá? Se você consegue confirmar se realmente aquilo que você fez está correto, você acaba sempre tendo essa confirmação que o que você fez está correto ou se está errado e você precisa corrigir então. Bom, pessoal, vamos para mais um caso. Olha, nesse caso aqui eu tenho x menos 6 igual a 102 menos 2x. Bom, eu preciso isolar quem tem x de um lado, quem não tem x do outro. O primeiro que eu vou movimentar é esse menos 6. Ele é negativo, eu vou passar para o outro lado como positivo. Então ficou o quê? Passei ele para lá, ele virou mais 6. Então desse lado eu tenho quem? 102 mais 6 menos 2x. Opa, eu já consigo juntar esse 102 com esse mais 6. Então como que fica 102 mais 6? Fica 108, tá? Então 102 mais 6, 108, já unifiquei esses dois aqui. Aí eu tenho quem? Eu tenho o menos 2x, tá? Então ficou x igual a 108 menos 2x. Esse menos 2x eu tenho que passar ele para o outro lado, para ficar junto com o x. Então eu vou pegar ele aqui, passar ele para o outro lado, só que quando eu passo para o outro lado, qual é o pedágio? Fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa da subtração? Muito bem, é a adição. Então se ele está negativo, eu vou passar ele para cá e vou deixá-lo positivo. Então, passando ele para o outro lado, ficou então x mais 2x, igual a 108. Aqui eu vou juntar esses dois, né? X, que é 1x mais 2x, eu vou ter então 3x. Então, 3x é igual a 108. Bom, ainda tem um problema, porque eu tenho aqui um termo conhecido, um termo desconhecido e aqui um termo conhecido. Então, eu tenho que passar esse 3 para o outro lado. Esse 3, se é 3x, significa que eu estou
multiplicando o x. Então, eu tenho 3 vezes o x. Se eu estou multiplicando, eu vou passar para o outro lado fazendo o quê? A divisão. Então, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando, passo ele para o outro lado, fazendo então a divisão. Então, ficou 108 dividido por 3. Aqui ele multiplicava, passei para o outro lado, dividindo. Então, 108 dividido por 3, posso fazer essa conta para unificar os dois, isso é igual a 36. E cheguei então à conclusão que o x é igual a 36. Tá? Então, tá aí, achei então o valor do x. Tá? Então, mais uma vez, né, como eu achei o valor do x, né, o nosso x é igual a 36, tá aí concluído, terminei a tarefa de encontrar o valor do x, eu consigo agora, então, verificar se esse valor realmente está correto. Tá? Precisa verificar sempre? Aí vai da questão de você querer saber se está correto ou não. É uma garantia a mais que você tem, mas isso não modifica o resultado, a não ser que ele esteja errado. Fazendo a prova real desse caso, eu tenho que voltar, pegar ainda o valor do x igual a 36 e voltar na equação original. Não se esqueçam que a equação original era x menos 6 igual a 102 menos 2x. Então, eu vou pegar o valor do x, né? E onde eu tenho x aqui, vou trocar por 36. Então, esse x eu troquei por 36 e esse x eu troquei por 36. Não esquecer que esse x ele está multiplicando esse 2. Então, eu tenho 2 vezes 36. Ou seja, no lugar do x, eu coloquei 36 aqui em vermelho. Bom, fazendo então 36 menos 6, tá? Isso vai dar 30, né? Fazendo aqui 2 vezes 36 e ainda, isso vai dar 72, né? Aqui você se lembra que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a subtração. Tá? Então, 2 vezes 36 igual a 72, negativo, né? Eu tenho aqui o sinal de menos. 102 menos 72, olha só quanto que vai dar. 30. Então, 30 é igual a 30? Sim. Então, significa que na hora que eu fiz a minha prova real, eu deixei correto. Quer dizer que está correto. Realmente, o meu x vale 36. Né? Tá aí, então, mais um exercício, né? Feita aí a prova real, para você ver, então, como é fácil a gente isolar. Né? Por mais difícil que a gente possa tentar deixar o exercício, né? Não é difícil, então, para a gente entender aí como que a gente faz para isolar o x e assim saber aí o valor dele, tá? Vamos pegar um caso aqui, aumentar um pouquinho mais o nível de dificuldade. Estou vendo que você já está ficando bom aí em equação de primeiro grau, olha. Se eu tiver essa situação, olha, 6, como eu não tenho nada aqui, é vezes, né? Aí eu tenho entre parênteses o x menos 2, né? Igual a 12, tá? Pessoal, nesse caso, né, como eu não consigo fazer x menos 2 aqui, né, porque eu não sei o valor disso, eu tenho que aplicar uma propriedade matemática, e como eu tenho parênteses aqui, né, eu tenho que aplicar uma propriedade matemática chamada de propriedade distributiva. Então, aqui significa que eu tenho, como o 6 está colado, né, eu tenho ali uns 6 vezes isso. E aí eu vou aplicar a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? Eu vou fazer 6 vezes x e depois eu vou fazer 6 vezes menos 2. Posso até deixar aqui entre parênteses e depois eliminar ele. 6 vezes x dá 6x. 6 vezes menos 2, está aqui, ó, coloquei aqui 6 vezes menos 2, não fiz direto não. Isso é igual a 12. Bom, aqui eu já posso fazer o 6 vezes 2, né? Então, 6 vezes 2 é igual a 12, então fica 6x menos 12 igual a 12. Né? Esse 12 aqui é diferente desse 12, porque ele é o resultado do 6 vezes 2, né? E esse 12 ele vem lá desde o começo. Então, eu tenho aqui esse menos 12, né? E eu tenho 6x. Para isolar de um lado quem tem x, do outro lado quem não tem x, eu tenho que pegar esse menos 12 e passar para o lado de lá. Então, colocando aqui, ó, 6x menos 12 igual a 12, vou passar o menos 12 para o lado de lá. Então, esse menos 12 aqui, grifei ele de vermelho, vou passar ele para lá, só que como ele está subtraindo, para passar ele para o outro lado,
eu vou fazer então a soma. Então, eu vou passar ele somando, vou passar ele para o lado de lá com o sinal de mais. Então, ficou o quê? 6x igual a 12 mais 12. Pessoal, 12 mais 12 igual a 24. Então, 6x é igual a 24. Nesse caso, eu quero ainda isolar o x. Então, para deixar o x isolado, eu tenho que pegar esse 6 e passar ele para o lado de lá. Tá? Então, para passar esse 6 para o lado de lá, aqui ele está multiplicando. Para passar ele para o lado de lá, eu vou passar ele dividindo. Então, tenho aqui 6x igual a 24. Né? Passando esse 6 para o lado de lá, vou passar ele dividindo. Então, ficou o quê? 24 dividido por 6. Aqui eu já usei a barrinha ao invés dos dois pontinhos um em cima do outro. Usei a barra que significa também divisão em termos de fração. Então, x igual a 24 dividido por 6. Eu vou simplesmente pegar aqui o 24 e vou dividir por 6. Quanto que dá 24 dividido por 6? 24 dividido por 6 igual a 4. Então, isso significa que o meu x é igual a 4. Se o x é igual a 4, então é o valor dele, concluído então a minha solução. Dá para fazer prova real? Sempre dá para fazer prova real. É só pegar esse 4, né, que o meu x é igual a 4, e substituir na equação original. Então, tinha lá 6 vezes, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, igual a 12. Eu vou pegar esse 4 e vou trocar por esse x. Trocando aliás, eu vou trocar o x pelo 4. Né? Colocando o 4 no lugar do x, como que vai ficar? Vai ficar, então, 6 vezes, abre parênteses, 4 menos 2 igual a 12. Aqui eu não preciso aplicar a distributiva, porque eu já posso fazer o quê? 4 menos 2. E eu sei que 4 menos 2 é igual a 2. Então, aí eu faço 6 vezes 2, né? O parênteses ali morreu no 2. Então, 6 vezes 2 igual a 12. Aqui eu já tinha o 12, então 12 é igual a 12, significa que está correto. Então, o meu exercício, tá? Significa que dizer que o x é igual a 4 satisfaz essa condição de igualdade, né? De 6 vezes x menos 2 igual a 12. Então, x igual a 4 vai satisfazer a igualdade aí da nossa equação de primeiro grau, tá? Mais um caso aí para a gente ver se você ficou bom, tá? Depois eu vou deixar um exercício para você fazer e me mandar ali na plataforma. Então, olha, vamos fazer esse caso aqui onde nós temos x dividido por 2 menos 21 igual a menos 5. Pessoal, mesma coisa. O que eu vou fazer? Primeiro, eu quero passar, para que eu possa isolar esse x, né? Eu vou passar esse menos 21 para o outro lado. Ele está subtraindo, né? Se eu tenho aqui um menos, ele passa para o outro lado como mais. Então, ficou x sobre 2, é o que mantive ele, né? Igual a menos 5, o menos 21 passou para o outro lado, virou mais 21. Resolvendo esse lado, dá para unificar, né? Esse menos 5 com esse mais 21, eu vou ter o quê? 16, né? 21 menos 5 igual a 16. Então, x sobre 2 igual a 16. Mas eu não quero saber o x sobre 2, eu quero saber o valor do x, tá? Então, para a gente trabalhar esse x sobre 2 igual a 16, o que é o x sobre 2? Aqui eu tenho uma fração. Essa fração, ela é uma divisão, tá? Então, quer dizer que eu tenho o meu x e ele está sendo dividido por 2. Se eu estou dividindo o x por 2 e eu quero passar esse 2 para o outro lado, se ele está dividindo o x, qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, para passar ele para o outro lado, eu vou passar para o outro lado, então, fazendo a multiplicação. Então, x igual a 16 vezes 2. Então, aqui ele estava dividindo, né, porque ele está no denominador dessa fração, passo ele para o outro lado multiplicando. Fazendo, então, a multiplicação, né, 16 vezes 2 igual a 32. Então, o meu x vai ser igual a
32. Então tá aí, dá para fazer a prova real? Vamos então fazer a prova real para ver se realmente o x igual a 32 vai atender então a equação, né? Se ele realmente vai atender ao fato do meu x sobre 2 menos 21, se isso vai dar realmente menos 5. Então, substituindo aqui o meu 32 pelo meu x, né? Então, eu vou ficar com 32 dividido por 2 menos 21 igual a menos 5. 32, né, sobre 2, eu vou fazer essa divisão, né, porque a fração ela é uma divisão. Né? Eu vou pegar o 32 e vou dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Aí eu mantenho menos 21 igual a menos 5. Tá? 16 menos 21, fazendo essa conta, adivinha quanto que vai dar? Menos 5. E aí menos 5 igual a menos 5. Como essa igualdade ela é verdadeira, significa que eu acertei, que está correto, que o x valendo 32, ele satisfaz essa equação aqui de x sobre 2 menos 21 igual a menos 5, certo? Então tá aí, essa é a resposta, é a prova real aí da resposta de x igual a 32. Pessoal, tá vendo então como a matemática ela não é difícil, tá? Ela tem aí os seus passos, ela tem aí a sua forma de fazer. E não somente nessa semana de revisão, né? Nós vamos também, durante todo o curso, né, fazendo revisões de matemática à medida que nós vamos precisando aí, para que você possa aí aos poucos ir desenferrujando, né, para aqueles que estão enferrujados, para aqueles que faz tempo que não estudam, né, para você ir aí perdendo a ferrugem e desenferrujando para que você possa então poder utilizar a matemática no nosso curso, tá? E o objetivo não é formá-lo matemático, o objetivo é realmente fazer com que você saiba utilizar a matemática para resolver aí os problemas da mecatrônica, da eletrotécnica, de acordo aí com o curso que você está estudando. Certo, pessoal? Então tá aí, essa foi a nossa matéria, né? E eu vou aí deixar para você um exercício, tá, na plataforma para que você faça então a resolução, né, e poste lá na plataforma. Tá? Então você vai resolver aí esse exercício para verificar se realmente você entendeu a matéria direitinho. Tá? Posta lá na plataforma para que eu possa então fazer a correção. Então esse exercício aí para validar a sua presença nessa aula. Legal, pessoal? Então tá aí, né? Essa foi a nossa primeira aula, tá? Nessa semana, então, novamente, estamos fazendo uma revisão de matemática, tá? Na nossa próxima aula, eu darei continuidade aí à parte da revisão matemática, como os outros professores também estão revisando a parte matemática, tá? E na próxima semana a gente não começa para valer a matéria de eletrônica, mas nessa semana o importante é que você reveja alguns conceitos da matemática que vão ser importantes aí no nosso curso. Legal, pessoal? É um prazer, então, iniciar aí a nossa primeira aula de muitas, né? Nessa nossa matéria aí de eletrônica, tá? Espero contar com você nas próximas aulas. E desejo aí um grande curso para vocês, para que realmente vocês possam se formar bons técnicos, né, com conhecimento efetivo, né, realmente sabendo, né, honrar o título de técnico. Então é o início aí de uma longa jornada. Pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos!